Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, boa terça-feira para nós, né, que estamos aqui em pé, firmes e fortes, ao vivo, com o nosso programa Sempre com Você. E para você que está em casa também acompanhando mais um dia o nosso programa, que bom, que alegria poder recebê-lo aqui mais uma vez, mais uma tarde. Mais uma vez, quero agradecer a Boutique Nancy Maia, que me veste mais um dia aqui no nosso programa. A Boutique Nancy Maia, que fica na rua Almirante Sadoc-Sá, número 168, no bairro Copa Fé. E o telefone de lá é o 3326-1138. 3326-1138, Boutique Nancy Maia. E também mandar um beijo todo especial para Maria do Rocio, representante Tracta Cosméticos no Mato Grosso do Sul. Ela que também é nossa parceira e com os produtos Tracta Cosméticos ajuda a gente a manter, né, a pele sempre arrumada, sempre prontos para o nosso programa Sempre com Você. Então, Maria do Rocio, também um beijo grande para você, prosperidade, Deus abençoe. Divulgamos sempre as pessoas que nos apoiam, né? Você sabe que a nossa obra de evangelização, ela não tem veiculação comercial. As empresas que apoiam os nossos programas são apoiadores, né? São pessoas que acreditam também na nossa evangelização e é por isso que a gente faz questão de falar deles aqui. Falar para que você que é Milite, você que está acompanhando a nossa programação, possa entender quão importante é, né? Termos parceiros, mas também de colaborarmos com quem colabora com o crescimento para fazer o reino de Deus acontecer, né? Então, um beijo grande para Maria do Rocio, um beijo grande também para a Boutique Nancy Maia, para Nancy Maia, que atende também sempre com muito amor e com muito carinho. E hoje aqui no nosso programa nós vamos falar sobre o Sínodo dos Bispos, para saber o que está acontecendo, né? A gente está falando toda semana aqui, trazendo novidades, falas do Papa Francisco nesse momento. E hoje nós vamos daqui a pouquinho conversar com o Padre Adriano Stevanelli, né? Ele é diretor lá do Instituto Teológico, professor também, vai bater um papo com a gente e explicar para nós cristãos católicos o que é esse sínodo, o que eles fazem, o que os bispos fazem lá, o que vem para nós aqui no Brasil, o que nós vamos poder aproveitar disso, né? As diretrizes que nós vamos ter também para essa caminhada pós-sínodo, né? Para a gente poder ver a nossa caminhada de fé, né? O que a nossa igreja pede para nós também, né? Que é tão importante para nós. Aliás, nós que somos católicos temos que ficar ligadinhos àquilo que a igreja nos pede e também, né, abrirmos o nosso coração para a inspiração. O Papa Francisco é um homem muito inspirado e nós temos certeza que o que ele faz não vem dele, né? Mas vem de Deus e do próprio Espírito Santo de Deus. Então, não muda de canal não, fica ligadinho com a gente aqui. Se quiser ligar também, colocar sua intenção, o Padre Adriano também dá uma bênção especial para você, tá bom? E, como eu falei, hoje a gente vai falar aqui sobre Sínodo dos Bispos. Outra coisa que eu esqueci de falar, gente, é que se você quiser participar, fazer sua pergunta, 33491015, 993470532, tá bom? Mensagem de texto, ligação, sua pergunta, tia Ramona tá lá prontinha para atender a sua ligação. Agora sim, vamos rezar? Vamos rezar com o Padre Kolbe, vamos rezar, né, com Nossa Senhora, eles que são tão próximos de nós. Hoje, para nós, a Milícia da Imaculada é dia de festa. São 101 anos de história de Milícia da Imaculada no mundo. Em 1917, Padre Kolbe fundou a nossa obra de evangelização. Nós aqui mal saberíamos, né, que teríamos Milícia da Imaculada aqui em Campo Grande. A gente fala sempre que as cinzas de Padre Kolbe, né, chegaram a Campo Grande. E onde foi parar a cinza de Padre Kolbe? Tem Milícia da Imaculada. Então, o parabéns é para mim, o parabéns é para você, né? O desejo de que a gente continue fazendo essa obra prosperar, eu tenho certeza que é tanto da minha parte quanto da sua. Hoje são 101 anos de história. A gente sempre costuma falar assim que nenhuma mentira resiste tanto tempo, né? Então nós sabemos que essa obra de evangelização é uma obra idônea. É uma obra, né, que está firme na fé, na rocha. A Milícia da Imaculada nasceu há 101 anos e, ao contrário de se ver morrer nesse passar do tempo, não, a gente viu prosperar, a gente viu crescer. E hoje nós temos um fundador, posso dizer com muito orgulho, porque eu sou herdeira de São Maximiliano Kolbe, um fundador que é santo. O santo, né, dos tempos difíceis, o mártir da caridade. Para quem está acompanhando pela primeira vez o nosso programa, Padre Kolbe morreu no campo de concentração nazista em Auschwitz. Ele sofreu as dores do nazismo. Ele entendeu isso, né? Sofreu isso, viveu isso na pele. E Padre Kolbe, ele foi muito corajoso, porque ele enfrentou toda uma sociedade, ele enfrentou todo, né, um conteúdo, um contexto da época
e fundou a Milícia da Imaculada, porque ele acreditava que nós éramos um exército que lutaríamos junto com Maria, que Maria iria à frente, que nós, assumindo como milites que somos, marcharíamos. Não num dia, no outro dia, mas aí estamos marchando há 101 anos. Então rezemos hoje pela nossa obra de evangelização. Rezemos hoje pela Milícia da Imaculada, essa obra de evangelização que tem levado tantos corações para Cristo, que tem levado o mundo inteiro a Cristo através da Imaculada. Essa é a nossa missão. E São Maximiliano, nosso fundador, nos diz assim hoje: não confies absolutamente em ti mesmo, mas confie em Deus. Não confies absolutamente em ti mesmo, mas confia em Deus. São Maximiliano Maria Kolbe. E de fato a gente quebra a cara quando a gente confia só na gente, não é mesmo? Quando a gente acha que a gente pode fazer o que quiser, quando a gente acha que a gente deve deixar agora, não, agora a gente vai deixar Jesus de lado, porque agora eu quero fazer o que eu quero fazer. E quando a gente põe a confiança única e exclusivamente na gente, a gente corre o risco de tropeçar e cair grande. Padre Kolbe diz para nós, não confie absolutamente em ti mesmo, mas confie em Deus. Eu tenho certeza que quando ele fundou a Milícia da Imaculada, ele tinha essa confiança somente em Deus. Por isso que ele ia além. Porque ele sabia que não era por ele, que ele sabia que não era ele. Será que muitas vezes por confiarmos em nós mesmos, há uma certa dificuldade de conseguirmos ir além? O que nós temos feito na nossa vida que tem prosperado? Será que não tem prosperado porque eu tenho tentado fazer sozinha, sozinho? Não tenho deixado o próprio Deus governar a minha vida? Porque às vezes eu acho que eu posso mais do que Deus e eu tenho que fazer tudo certinho ali, porque Deus ele vai fazer na hora que Ele quiser. E aí ele não tem que ser na hora que Ele quiser, tem que ser na hora que eu quero. Padre Kolbe realizou tantas coisas. A gente pode ver o exemplo dessa obra hoje, que eu repito, faz 101 anos. Porque ele não confiava nele, porque ele confiava em Nossa Senhora, porque ele confiava em Deus, porque ele sabia que cada vez que ele tinha um sonho, ele colocava nas mãos de Maria, Maria entregava mesmo, como uma rosa nas mãos de Maria para entregar para Jesus. Essa confiança de Padre Kolbe fez coisas extraordinárias acontecerem na sua vida. E eu quero que coisas extraordinárias também aconteçam na minha. Você quer que coisas extraordinárias aconteçam na sua? Vamos pedir para que a Virgem Imaculada interceda por nós, então, tirando de nós todo o descontentamento, toda a desconfiança, todo o medo de confiar, de entregar a nossa vida nas mãos de Deus. Tirando também tudo aquilo que nos faz sermos soberbos e entendermos que só a gente que pode, só a gente que consegue, De tirar de nós também esse desejo de ontem, de as coisas para ontem, toda a ansiedade. Porque quando a gente confia em Deus e coloca nas mãos de Deus, a gente sabe que tem um tempo a ser esperado. Mas quando vem de Deus, vem certo. Prova disso, torno a repetir, é a nossa obra de evangelização. Quero rezar hoje por você, que é milite, que é colaborador dessa obra de evangelização, que assumiu um compromisso, que se responsabilizou com o reino de Deus, que sabe que é protagonista nesse processo todo de evangelização. Sabe que se você não fizer, não vai ter quem vai fazer no seu lugar. Vai ter outra pessoa que vai fazer, mas no seu lugar ninguém vai ocupar. Você que é milite, que tem rezado pela nossa obra, você que se consagrou à Imaculada nos moldes mariano, missionário e kolbiano, assim como eu, que assumiu, que herdou o carisma de Padre Kolbe. Confesso que não é fácil. Às vezes eu leio os escritos de Padre Kolbe e eu falo, por que eu fui me consagrar e herdar? A gente fala brincando, mas a gente entende que a gente assumiu junto com o Padre Kolbe as coroas do martírio e da santidade, porque nós somos herdeiros de Padre Kolbe. Que Maria então nos ajude, nos ensine, nos auxilie, rezando por você que é milite, colaborador, você que está aí, representante da nossa obra de porta em porta, no sol quente. Às vezes a gente sabe de você sim, a gente não esquece de você, você está sempre na nossa oração. E por a nossa obra como um todo, hoje quero rezar de forma especial pelo Frei Rafael de Muro, que é o nosso presidente internacional da Milícia da Imaculada. Rezar pelo Frei Sebastião, pelos freis que administram a nossa obra de evangelização. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. E por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja, e por todos quantos são a vós
recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Imaculada Conceição, rogai por nós. E hoje, gente, é dia de festa aqui pra gente, exatamente. Milícia da Imaculada no mundo inteiro está em festa. Hoje tivemos missa, já comemos um bolinho de manhã, parece que vamos comer um bolinho à tarde. A gente comemora, né? E a nossa obra de evangelização é uma associação pública de fiéis. Nós temos reconhecimento pontifício, né? Isso significa que nós estamos debaixo das asas, digamos assim, né, da nossa Santa Igreja. Nós somos reconhecidos pela Igreja internacionalmente. E por falar em igreja, nós vamos falar sobre isso hoje aqui, vamos falar sobre o Sínodo dos Bispos, né? E eu trago com muito carinho aqui mais uma vez o Padre Adriano Stefanelli. Sua bênção, Padre. Deus abençoe. Bem-vindo, vamos Obrigado. sentar. Você viu só hoje 101 anos de história de Milícia da Imaculada? Pois é, um momento muito importante para vocês, mas eu queria dizer que eu não vi esse bolo ainda, eu quero um pedaço, tá? Ah, é? Então você vai ter que ficar depois do programa para comer um bolinho com a gente, que tem mais um bolinho da tarde aqui. E hoje é dia de festa e é tão legal a gente ver, a nossa obra tem reconhecimento pontifício, né? A gente sabe que é muito difícil, né, uma associação ter esse reconhecimento vindo direto, né, de Roma, e isso para nós é uma graça muito grande. Eu acredito que essa comunhão com a igreja, sobretudo no momento que a gente vive tanta fragmentação, né, no nosso contexto, cada um interpreta as coisas do jeito que acha, a gente ter uma sintonia com o sucessor de Pedro e nele com as fontes da nossa fé, com as fontes seguras da nossa fé, nos dá uma segurança muito grande. Então hoje, ser fiel, ou sempre foi ser fiel ao Papa e à Igreja, é exatamente beber dessa fonte que nós queremos pura, exatamente porque a Igreja, como mãe, quer transmitir a seus filhos a fonte pura do Evangelho, né? Que não seja deturpada, porque estamos sempre correndo o risco de querer uma igreja à nossa imagem e semelhança, um Papa à nossa imagem e semelhança, né? E a nossa fidelidade está exatamente nisso, na nossa capacidade de escutar a igreja. É por eles, pelo Papa, pelos bispos, que nós nos deixamos orientar, e isso é de fé católica desde que a igreja é a igreja. Parabéns, porque de fato essa associação tem conseguido manter durante este século, né? Já podemos falar de século de fidelidade, de criatividade, e tem sido sempre que eu admiro muito em vocês, essa capacidade de atualizar, né, a mensagem cristã e de uma forma assim bastante atraente. Então eu acho assim, quero aproveitar não para me congratular com todos vocês e agradecê-los, porque vocês têm prestado um serviço muito importante para a igreja. Eu que agradeço, Padre. Inclusive, a gente está falando de igreja, de se modernizar, né, com a igreja. É muito bonito a gente ver, a gente está falando de sínodo dos bispos, né? Nós vamos falar do tempo que já existe esse sínodo e do como, eu acho muito bonito, do como a igreja é capaz de se renovar, do como a igreja, através esses encontros, esses grandes encontros, dessas conversas, de estabelecer relacionamento com vários bispos, é o mundo inteiro ali reunido, né? De como a nossa igreja ela se renova, ela se adapta, sem perder a sua característica original, né? E isso é muito importante. Talvez isso também seja um pouco de confusão, né, pela parte de alguns, né? Porque às vezes as pessoas não concordam, né, com algumas mudanças, com algumas renovações, e isso é muito legal. Sim, é uma igreja, como dizia o princípio da patrística, né? Semper reformanda. O que significa? Os padres da igreja lá nos primeiros séculos. É uma igreja que deve estar sempre em reforma, contínua transformação, porque o elemento humano, ele sempre continua presente, né, nos nossos pecados, nas nossas falhas, né? E por isso a igreja precisa em cada tempo voltar-se sempre para o Evangelho, para a fonte pura da doutrina, porque a mensagem não muda, mas os destinatários dela mudam. E nesse sentido, para poder continuar falando e dirigindo-se à humanidade, a igreja se atualiza no tempo, né? Por isso que estas assembleias, já que o tema de hoje achei um tema muito bonito, importante, porque do Concílio Vaticano II, eu gostaria já, eu não sei como que a gente vai encaminhar o nosso diálogo, mas é uma coisa importante que pode ser que eu esqueça lá na frente. O Sínodo dos Bispos é já legado do Concílio Vaticano II, que foi um grande concílio que colocou a igreja nessa nave, digamos assim, nesse barco desta igreja que adentra neste novo milênio, com instrumentais capazes de promover, de dialogar e de, sobretudo, evangelizar nos tempos modernos. Então, eu acredito que nós não precisamos
já estamos dizendo muita coisa. Quer dizer, um dos frutos do Concílio Vaticano II é esta Assembleia que quer ressaltar para nós uma das características desse tempo, o diálogo. Não é mais uma igreja de um papa que fala, né, de cima para baixo, mas é de um papa que chama toda uma igreja, e a gente vai falar sobre isso, a ser sinodal. Porque isso tem repercussões aqui também na nossa base. Vamos conversar sobre isso? Então, Espero que apareça aí. Vamos falar. Eu ia até entrar um pouquinho mais no assunto da questão do Concílio Vaticano II, porque, modéstia à parte, assim, a gente fez, né, um material aqui na época que a gente comemorou 50 anos de concílio. Tem o quê? Acho que 55, né, padre, por aí, 65, né? 65 terminou? Então, a gente foi isso mesmo, 2015, a gente fez um material muito grande aqui, e cada vez que a gente ia se aprofundando nisso, eu vi o quão bonito foi e quanto fez diferença na nossa igreja. Só o fato de acolher os leigos já né, foi um respirar para nós assim. Agora, padre, vamos entrar no nosso assunto, né? Eu quero saber do senhor, então, o que é esse sínodo dos bispos, né, que acontece aí? Ok. Primeiro, não sei se seria interessante pensar que a palavra sínodo, ela é a junção de dois termos, do grego, sim, né, e odós. Odós é uma palavra conhecida porque a gente, quando fala método, né, meta, odós, o caminho para a meta. Exatamente, odós significa caminho, percurso. E sim, aí quando a gente diz, no lugar do creio, às vezes vocês vão ouvir assim, vamos rezar o símbolo apostólico? Como assim, símbolo? Exatamente, porque o símbolo é para exemplificar, quando um soldado estava numa batalha e ele ia para uma outra região para reconhecer os seus pares, para dizer que um outro soldado era da mesma nação e batalhava com ele na mesma guerra, eles juntavam dois pequenos pedaços que, juntando, uniam-se um ao outro, e era como se fosse um encaixe. Exatamente isso é o sim. O sim do símbolo é aquilo que une, quer dizer, é aquilo que traz a união. Então, o que significa, traduzindo a palavra sínodo? Caminhar junto. Veja já que bonito, né? Já a semântica da palavra nos traz uma riqueza imensa. É uma igreja que quer caminhar junto. Não é uma igreja que fala mais de cima para baixo, como se ela tivesse simplesmente, automaticamente um contato direto com o divino e, de certa forma, a humanidade simplesmente passiva escuta, né? É óbvio que a capacidade de escuta é importante, mas hoje se fala muito mais de uma igreja com uma capacidade de diálogo, que começa internamente. E, de fato, vamos dizer a verdade, nem sempre nós somos testemunhas de diálogo, nem dentro de casa, que eu diria, adintra, a realidade interna da igreja. Por que o Concílio Vaticano II falou, por exemplo, todas as paróquias têm os conselhos de pastoral? Por quê? Porque antes era o padre que decidia. Não tem conversa, não tinha um diálogo, né? Então, o que são os conselhos pastorais dentro de cada comunidade paroquial? É uma instância de diálogo, é uma instância sinodal, diríamos assim. Veja, a gente acha que é só uma atitude que está lá em cima, mas ela repercutiu em toda a igreja. Hoje é difícil você conceber uma paróquia, ou deveria ser, onde o pároco chega como um monarca, que acha que chegou no seu reino, e aqui vai ser assim do jeito que eu quero, né? Não, existe um conselho, até porque o Concílio Vaticano II retomou aquilo que é verdade de fé. O fiel leigo também participa do tríplice munus de Cristo, sacerdotal, real e profético. Por causa, você é uma profeta, você também tem a dimensão do sacerdócio, você também tem a dimensão real, né? de entender, de governar o mundo segundo os critérios da fé e do amor de Deus. Então vejam, os leigos são valorizados, tem que ser escutado. É contraproducente hoje você ir contra todo um conselho, exatamente. Óbvio que a dimensão da síntese pertence no colégio apostólico ao Papa, porque o colégio dos bispos é com Pedro e sob Pedro, porque o Papa é o chefe do colégio apostólico. Então aqui a gente já falaria, o que é o sínodo? É um instrumento de comunhão dos bispos com o Papa. O Papa Paulo VI instituiu em 15 de setembro de 1965 este instrumento sinodal dialógico, porque, inspirado no Concílio Vaticano II, se fala de uma igreja mais colegial. O Papa não está sozinho,
O Papa tem os outros bispos, que são também eles sucessores dos apóstolos, e o Sínodo dos Bispos reúne representação dos bispos de todas as dioceses do mundo, junto com o Papa. Então vejam que é um instrumento onde se escolhe um tema de pertinência atual, um tema que intriga a igreja nesse determinado momento, é como se fosse um conselho ampliado do Papa. O Sínodo é isso. O Papa quer escutar a igreja do mundo inteiro. Chama representantes, atenção, existem bispos que são escolhidos já pela sua função. Por exemplo, os presidentes das conferências episcopais. É um cargo nato. E a maior parte dos chamados para compor o sínodo, a aula sinodal, desculpem, são exatamente pessoas escolhidas diretamente pelo Papa. E normalmente tem que ter representação universal. Vamos falar um pouquinho mais desse assunto, também um pouquinho mais dessa leveza, porque como você fala, padre, vem assim ao meu encontro algo muito bom, sabe? Porque antes do que ficava só sobre um peso sobre o Papa, né? Um peso sobre o padre também, foi distribuído funções, né? E aí é muito bonito quando a gente consegue fazer tudo isso junto, decidir juntos, né? Apesar de sermos muitas pessoas, muitas opiniões, né? Mas a gente sempre dá conta. Antes de a gente sair para o intervalo, eu vou pedir para o senhor dar uma bênção para a Janaína do Centro. Ela pede pela sua saúde, emprego, estudos e pela saúde do tio Eliezer. Janaína, que a bênção de Deus possa trazer consolação, a superação desse problema de saúde do seu tio, né? E que esta graça e esta bênção possa trazer saúde, trazer serenidade e também aceitação. Eu digo sempre que às vezes nem sempre Deus escuta como nós gostaríamos que Ele escutasse. Então, o que a gente pede é isso. Mas Deus nos dará sempre aquilo que é melhor para nós. E que Ele conceda então a saúde ao seu filho, ao seu tio e a bênção divina. Deus abençoe. Vamos para o intervalo rapidinho, padre? Daqui a pouquinho a gente volta. Se você quiser fazer sua pergunta, 3349-1015, 99347-0532. A gente já volta, não sai daí não.